Vamos primeiro aos detalhes do turbilhão político causado pelo novo aumento do preço dos combustíveis, que começa a valer amanhã. A reportagem é de Adriana De Luca. A Petrobras anunciou hoje que o litro do diesel salta 14,26%, indo de R$ 4,91 para R$ 5,61. Já a gasolina nas refinarias sobe 5,18%, passando de R$ 3,86 para R$ 4,06. Governo e aliados reagiram de imediato. Numa entrevista à Rádio 96 FM de Natal, Bolsonaro chamou os aumentos de traição. Traição para o povo brasileiro. Como o presidente da Petrobras, o diretor, ele traiu o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender. Ao estudo, ela lucra 6 vezes mais que a média das petrolíferas de todo o mundo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma crítica dura a José Mauro Coelho, que hoje comanda a petrolífera. Na internet disse: o presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente, não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa, o Brasil. E pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país. E ainda acrescentou: ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. Saia, pois sua gestão é um ato de terrorismo corporativo. A Petrobras explicou os aumentos num comunicado. Disse que manteve o preço da gasolina estável por 99 dias e o do diesel por 39 dias. Segundo a estatal, represar os reajustes por esse período é prova da sensibilidade da empresa, mas reafirmou que o alinhamento com os preços internacionais é necessário para evitar o desabastecimento. Líder na minoria no Senado, Jean Paul Prates, do PT, criticou o governo por não atuar para evitar o reajuste anunciado pela Petrobras. É para isso que ela ainda continua sendo estatal. E é este controle que o governo se recusa a exercer nesse momento. Você imaginar que um governo que é acionista majoritário da Petrobras agora colocou todos os presidentes e as diretorias em sequência, o conselho de administração como majoritário que é, dizer que a Petrobras é incontrolável. E primeiro dizia, como é incontrolável, vão vender. Ora, se vender, fica mais incontrolável ainda. O líder do governo na Câmara nega qualquer viés eleitoral do governo na queda de braço com a petroleira. Ricardo Barros quer que a Petrobras respeite sua função social. O que se pretende é que a Petrobras, enquanto empresa pública, que as mudanças do mundo econômico e as mudanças que aconteceram em função da pandemia e da guerra da Ucrânia e a Rússia, deveriam ter uma resposta da empresa, né? Agora, existe lá um modelo de governança que foi aprovado, onde a prioridade é resultado, né, positivo para os acionistas e participação alta dos diretores nesses resultados positivos. Então, o que precisa é mudar este modelo. O presidente do Senado adotou um tom conciliador. Rodrigo Pacheco disse no Twitter que se a situação dos preços dos combustíveis está saindo do controle, o governo deve aceitar dividir os enormes lucros da Petrobras com a população, por meio de uma conta de estabilização de preços em momentos de crise. Afinal, é inexistente a dicotomia Petrobras e governo, pois a União é a acionista majoritária da estatal e sua diretoria indicada pelo governo. Além disso, medidas semelhantes estão sendo adotadas por outros países em favor de sua economia e de sua população. Nós procuramos a Petrobras para comentar a declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, que pede a renúncia de José Mauro Coelho. Mas ainda não tivemos retorno. Hora da análise. Renata, começo com você. Esse reajuste já era cantado em prosa e verso, como se diz. Estava todo mundo esperando. Ainda assim, o governo parece surpreendido. A gente sabe que teve ligações ali entre Brasília e o Rio de Janeiro, tentando evitar esse reajuste. Eles realmente acreditaram que conseguiriam segurar? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Parece que sim, senão eles não iam fazer todo esse movimento. Agora, a questão é, quais eram as armas efetivas que eles tinham além da pressão? Então, vamos puxar esse fio, gente. A gente tem
já nos últimos dias, desde pelo menos a semana passada, conversas de gente grande do governo falando para a Petrobras, olha só, toma cuidado, vai fazer isso agora mesmo, vai dar problema. Gente grande, quando eu digo, são ministros mesmo, falando com o comando da Petrobras e dizendo que o ambiente político não era favorável a um reajuste que viesse agora. Por que eu falo agora, gente? Porque quando a gente tem essas conversas com as pessoas aqui em Brasília, eles sempre dizem que não é para não reajustar nunca, mas é porque não dava para ser nesse momento, já que houve todo esse esforço no legislativo, esforço do governo, por uma solução caminhando ali pela redução dos impostos, mas causando ali uma enorme queda de braço com os governadores e uma reação imediata da Petrobras no sentido de reajustar os preços, precipitaria uma reação. Isso era o que eles já diziam desde a semana passada, e essa reação veio. E eles já diziam que não viria só do executivo, né? Viria também do legislativo. Veio do principal aliado do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, que é Arthur Lira. Mas o fato concreto, e aí pegando de onde a gente falava ontem, Raquel, o que eu dizia? Olha, você tem um ambiente hoje aqui em Brasília que desfavorece a Petrobras, né? Ela encontra poucos aliados, pouco respaldo para protegê-la. A pergunta que fica é, por que o governo está caminhando por esse lado e não está enfrentando, e já há mais tempo, a questão de fato, que é, se eles não querem que haja um reajuste, se eles não querem que a Petrobras acompanhe, pelo menos não na velocidade que tem sido feita, os preços lá de fora, por que eles não endereçam esse debate, né? Por que o subterfúgio? Por que as trocas constantes e os recados nos bastidores, ou por ofício, da forma que seja, né? E não um debate claro e que inclua também o legislativo. Esse é um debate dificílimo, né, Renata? E que abraçaria aí uma bandeira da oposição, que é de interferência direta na Petrobras. Agora, Yuri, queria trazer com você esse tweet do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele destoa do restante. Pacheco não foca diretamente na Petrobras, ele contradiz esse discurso do governo de que Petrobras é uma coisa, governo é outra coisa, e ele fala na tal conta de compensação que o ministro Paulo Guedes não quer nem saber. O que está por trás dessa atitude do presidente do Senado? Dá para a gente entender essa postura assim, Raquel. Deixa eu, antes de tudo, boa noite para você, para a Renata, para quem nos acompanha aqui no WW. O que acontece? Essa mensagem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ela veio praticamente de forma concomitante. Yuri, só um minutinho que seu microfone está com problema. Eu já resolveu? Então vamos lá, Yuri. Então, não resolveu ainda. Então, Renata. Para dar um pouco mais de suspense. Renata, jogo a pergunta para você, então. O que está por trás do movimento do presidente Pacheco? Bem, vamos lá. O presidente Rodrigo Pacheco também reagiu de pronto jogando ali para a questão do fundo de estabilização, gente, porque é uma proposta que partiu mesmo do Senado. E ele já tinha defendido anteriormente. Então, nesse ponto, não é uma inovação. O subtexto é o seguinte, há um entendimento, sim, da cúpula do Senado de que algo tem de ser feito. Eu até conversei com gente próxima ao presidente Rodrigo Pacheco hoje para entender se o máximo que ele estava disposto a ir até esse ponto, né, de voltar a tentar colocar na pauta o fundo de estabilização. E o que eu ouvi foi o seguinte, primeiro, ele se surpreendeu, veja só, Raquel, se surpreendeu sim com a velocidade e a magnitude do reajuste proposto. Por quê? Porque gente do governo, e é isso segundo pessoas próximas, haviam indicado que esse aumento não viria dessa forma e tão rapidamente. Isso expõe, gente, o Congresso, né? O Congresso e o Senado, especialmente que tem essa ligação com os governadores, o Congresso teve que patrocinar essas alterações com um desgaste muito grande e agora está vendo aí tudo ir por água abaixo. Então, você tem um entendimento de que algo precisa ser feito. O caminho mais compreensível seria o Senado já defender uma proposta que ele já colocou na mesa lá atrás. Então, foi esse o primeiro encaminhamento feito para o Rodrigo Pacheco. Para te devolver, Raquel, só um comentário. Você pegou e falou assim, olha, é um debate difícil, né? Porque o governo ele acabaria abraçando o discurso da oposição. Eu acho interessante porque, nesse caso, o governo já está fazendo, né? Mas só não está admitindo. E isso vai ter conexões até com, mais para frente a gente vai entrar com os movimentos da CPI, mas o fato concreto
dar uma sinalização dizendo que não está dando, não muda o fato de que você está dando essa sinalização. Certamente, mas mexer na lei aí tem um outro impacto ainda mais forte. Agora, Yuri, agora todo mundo escuta o Yuri. Mas a Renata deu uma explicação de por que o Senado está insistindo numa proposta que ele mesmo já tinha aprovado, que é a conta de estabilização. Mas eu queria pegar com você o componente político dessa história, porque tem aí um ataque diferente. Tem sim, Raquel, e aí mais uma vez, agora sim, uma boa noite definitivo para todos. E pegando carona no que a Renata trouxe agora e no que a gente trouxe apurando, acabamos batendo na mesma apuração durante a tarde, nessa questão do Senado. Rodrigo Pacheco faz esse movimento por essa relação toda com os governadores, com os estados, afinal de contas, o Senado é a casa da federação, como os senadores gostam de dizer, mas também porque um dos seus principais aliados, o senador Alexandre Silveira, do mesmo PSD de Minas Gerais, na mesma hora praticamente que o Rodrigo Pacheco fez essa publicação, ele havia protocolado na Comissão de Assuntos Econômicos uma convocação, um pedido de convocação do ministro Paulo Guedes. E nessa linha de dizer, olha, queremos sim ouvir na Comissão de Infraestrutura o presidente da Petrobras para que explique o que está fazendo na sua gestão, mas queremos também ouvir o ministro da Economia. Inclusive, Alexandre Silveira disse para Renata Agostini, né, Renata, do quanto Paulo Guedes estava perdendo as condições de ficar no cargo de ministro da Economia. Mas isso então está ligado com a disputa nacional? Sem dúvida alguma. Tem um componente eleitoral não só da parte do governo, mas da parte do movimento de todos esses players, né? De novo, como a gente apontou ontem, além do presidente da República estar de olho na sua campanha à reeleição e a inflação, né, aumentada pelos combustíveis é um problema para ele, também os congressistas, os 513 deputados precisam renovar os seus mandatos, aqueles que quiserem continuar na casa, e 1/3 do Senado vai mudar no Senado, fora os outros senadores em meio de mandato que vão disputar governos estaduais e não podem ir para as suas campanhas dizendo que simplesmente não fizeram nada nessa alta de combustíveis. A grande questão que a gente vê nesse movimento Pacheco, Alexandre Silveira é, de fato, também não deixar o governo simplesmente propor uma coisa totalmente inusitada, uma CPI contra uma empresa de si própria, como se não fosse a gestão do próprio governo. E agora, mais ainda, com Paulo Guedes no Ministério da Economia e Adolfo Saxida como ministro de Minas e Energia, não tem mais como dissociar, tornar a gestão da Petrobras independente da gestão da economia do país por meio do Ministério da Economia com Paulo Guedes. A União é o acionista controlador. Vou pedir licença para vocês, vamos me levantar aqui um pouquinho para ir até o telão. Eu vou pedir licença para a Renata. O mercado financeiro que vinha ignorando essas sucessivas trocas na Petrobras, hoje sentiu o golpe. As ações da Petrobras sofreram uma forte queda. Os papéis preferenciais sem direito a voto recuaram 6,88%, enquanto as ações ordinárias com direito a voto perderam 7,3%. Segundo os operadores do mercado, toda essa turbulência política trouxe, pela primeira vez, o receio de que o governo vá mesmo alterar a política de preços da Petrobras. Também colaborou, claro, a queda do petróleo lá fora. O preço do barril de petróleo caiu hoje 5,7% para quase $113, por conta do receio de uma recessão global, que essa recessão diminua a demanda por combustíveis. Diante desse cenário, para tentar apaziguar os ânimos, um dos representantes dos acionistas minoritários no Conselho da Petrobras propôs uma trégua. Francisco Petros enviou uma carta aos ministros Adolfo Saxida, Ciro Nogueira e ao presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho. No documento, ele propõe a criação de um grupo de trabalho por 45 dias para tentar chegar a um acordo. Enquanto isso, a Petrobras congelaria os preços e o governo manteria o atual comando da empresa. A iniciativa, no entanto, tem poucas chances de prosperar. Vou voltar aqui para minha cadeira e vou deixar uma pergunta com você, Renata. O mercado sempre tem essa percepção de que
Bolsonaro fala, mas não mexe na política de preços da Petrobras. Fica só trocando de comandante. Mas que num eventual governo Lula, seria diferente diante do histórico do PT de interferência direta na empresa e de todo o caso da Operação Lava Jato, os casos de corrupção. Está mudando essa chave? Para o mercado, você diz? Para o mercado, para a percepção dos investidores. Será que está passando a impressão de que Bolsonaro não vai ficar só no blá, blá, blá? Eles estão finalmente acreditando no que Bolsonaro está dizendo? Exatamente isso. Até porque as outras medidas, né, que a gente viu, elas vão nessa direção. Então, você teve a troca do ministro de Minas e Energia, seguida pela mudança na indicação do presidente, né, que ficou ali menos de 2 meses, né, como indicado. Então, uma nova indicação, as trocas no conselho. Tudo isso seguindo o roteiro. E se o mercado assiste a gente aqui todo dia, né, Raquel? Ele sabe também os bastidores e que o que a gente grande do governo diz é que se tiver que trocar gente e acabar com as resistências aos planos do governo, isso vai acontecer. Então, me parece que sim, que o mercado está juntando essas peças ainda que lentamente. Mas Renato, só te interrompendo para poder agregar uma pergunta. Você sente disposição do governo de mexer na coisa séria, lei das estatais, lei do petróleo? Então, para você provocar uma mudança na periodicidade do reajuste, você não precisaria necessariamente mudar essas leis. Essas leis, elas dão amparo às decisões dos diretores e do conselho para fazer o reajuste e seguir ao máximo a paridade. Mas por que eu estou lembrando que você não precisa exatamente de mexer ali? Porque a gente sabe muito bem que o PPI, né, que colocou a paridade do preço internacional, ele não fixa exatamente quando tem que ser feito esse reajuste, né? Então, você tem uma variação muito grande. Se você pega pelos anos, o número de reajustes que foram feitos nos últimos anos, isso tem uma variação enorme. Pela flutuação lá fora também. Mas a questão é, isso deixa um vácuo, tanto de atuação para os conselheiros e os diretores para promoverem esse reajuste de forma mais célere, quanto para eles segurarem. E o que a estratégia do governo Jair Bolsonaro, e aí você me parece que acerta muito, Raquel, tem sido o seguinte: não vou deixar ali a minha digital que eu fiz uma grande mudança, mas vou tentar fazê-los olharem essas brechas e fazerem o que eu quero, que é não reajustar. Mas aí todo mundo fica Renata, com medo. Mas aí é encontrar quem tenha disposição de sentar ali na cadeira da Petrobras e ficar segurando esses reajustes por tempo demais, porque foi exatamente isso que no governo Dilma Rousseff trouxe problema para os administradores que estavam lá. E eles não tinham a proteção da lei das estatais naquele caso, exatamente, né, que vem em 2016. Exatamente. Yuri, uma pergunta para você. Tudo isso aí que o governo está fazendo, todo esse barulho em torno da Petrobras, dá voto? Alguma coisa dá, Raquel. A gente vale lembrar um pouco, acho que ontem cheguei a mencionar aqui, pegando 2 pesquisas recentes que dá para a gente ter um pouco desse termômetro. Uma feita pelo IPESP em maio, na 3ª semana de maio, e outra feita pela Quest, agora no começo do mês de junho. Nessa do IPESP, no meio de maio, que estava ali num momento de bastante retórica do presidente contra a Petrobras era mais apontada como principal responsável pelo reajuste dos preços dos combustíveis do que o próprio presidente Jair Bolsonaro, que vinha na 2ª posição. No caso da Quest, aí também uma diferença metodológica que permitia só uma resposta. No caso do IPESP era uma escala de Likert, que você respondia todas as hipóteses colocadas com mais ou menos intensidade. O presidente Jair Bolsonaro era o principal responsabilizado no da Quest, com 28% das respostas. O que significa isso? É claro que quando o presidente usa essa retórica contra a Petrobras e ele repete uma estratégia que ele usa em outras situações de não se responsabilizar, dizer que é limitado nos seus poderes. Então começou, por exemplo, essa guerra dos combustíveis, vale a gente fazer uma rápida memória. A guerra dos combustíveis em relação ao imposto, começa antes da pandemia. Antes da pandemia, no início de 2020, Jair Bolsonaro declara uma guerra contra os governadores em relação ao ICMS dos combustíveis. Vem a pandemia, 2 anos, toda a mexida que deu no mercado de petróleo internacional e agora
com a recuperação dos preços e essa alta provocada pela guerra na Ucrânia, voltou a carga dos impostos. Com um bom instinto político que ele tem, Exato. Ele sabe o quanto a questão dos combustíveis é sensível nas eleições. Queria avançar um pouco agora no debate com vocês dois para a gente tentar abordar quais as soluções o governo estuda para realmente interromper essa escalada no preço dos combustíveis. Será que esse barulho todo de hoje vai levar a algum lugar? Hoje foi aventada a possibilidade de uma CPI. Hoje, em entrevista à Rádio 96 FM de Natal, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo vai propor uma CPI para investigar a Petrobras. Eu conversei agora há poucos minutos com a Arthur Lira, que está nesse momento reunido com líderes partidários. A ideia nossa é propor uma CPI para investigar o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado, né, nessa conduta deles, porque é inconcebível se conceder um reajuste e o consumo lá em cima e consumo exorbitante da Petrobras agora. Também nesta sexta-feira, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Petrobras dê explicações em 5 dias sobre os reajustes no preço dos combustíveis. No despacho, Mendonça exige que a Petrobras informe o conjunto de medidas tomadas pelas mesmas instâncias decisórias voltadas ao cumprimento da função social da empresa estatal em face das flutuações de preços dos combustíveis, eventualmente ocorridas nos últimos 60 meses. O ministro cobrou explicações da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, sobre a fiscalização, acompanhamento e transparência da política de preços e ainda determinou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para que dê informações sobre eventuais procedimentos abertos em relação à Petrobras, seus respectivos objetos e o prazo estimado para a conclusão. A decisão também envolve os estados. André Mendonça determinou que as alíquotas do ICMS nos combustíveis sejam as mesmas em todo o território nacional a partir do mês que vem. O conselho, que representa os secretários de Fazenda estaduais, disse que vai recorrer da decisão. A decisão monocrática de hoje do ministro André Mendonça vai nos levar a um prejuízo de 31 bilhões de reais em 12 meses, se ela não for revertida, porque vai se aplicar uma média móvel nos combustíveis em geral. As decisões judiciais atendem a uma ação movida pela Advocacia Geral da União. O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica disse à CNN que espera concluir dentro de 2 meses uma investigação contra a Petrobras por abuso de poder dominante. Segundo Alexandre Cordeiro, o CAD vai avaliar os custos de produção e a margem de lucro da estatal em relação ao que é praticado por outras petroleiras. Se for comprovada a infração, a Petrobras pode ser multada ou até forçada a vender ativos. Vamos para a análise. Renata, essa CPI prospera porque o que eu ouvi hoje da oposição era assim, opa, onde é que está? É que eu assino. Isso vai ser um problemão para o governo. Mais do que isso, eles estão dizendo que já na segunda-feira eles começam eles mesmos a colher as assinaturas. Se o governo não levar a cabo essa sinalização de fazer o CPI, eles vão propor eles mesmos. Pois bem, a questão é o seguinte, vamos lembrar do que a gente debatia ontem aqui no WW? Yuri já trouxe logo de saída, né? Olha, tem muito de retórica política. Se ficar só na CPI, ele foi no alvo, é apenas retórica política, não faz nenhum sentido. Primeiro, não faz sentido você propor uma CPI para se investigar, porque se você que indicou a maior parte do conselho, né? Porque você tem maioria lá, se você indicou o presidente e agora você está então falando que é para investigar quem está lá, você no mínimo está botando uma seta para você mesmo, isso não para de pé. A Petrobras é governo, né? Não tem como se dissociar. Não faz nenhum sentido. Então, por que seria apenas retórica política? Porque aí você está usando como um discurso para tentar passar uma imagem de que uma coisa, outra coisa aos olhos da população. Mas se a gente for olhar, né, espremer tudo isso, não para de pé. O segundo é que você não tem tempo para fazer isso. Começar uma CPI agora, com todo o trâmite que tem que ser feito, montar, escolher, eleger, começar os trabalhos, chamar as pessoas. Gente, tem mais um mês até o recesso, depois a gente sabe que o Congresso já volta em ritmo de eleição. Então, esse caminho, se parar por aí,
ele é completamente esvaziado. Ele serve para a oposição fazer alguma festa, mas muito pouco também. A questão é, os outros pontos que Lira colocou na conversa que ele teve por telefone com o presidente da Petrobras, que ele voltou a falar hoje, que é, não, vamos olhar aqui então uma forma de aumentar a taxação em cima da Petrobras, usar esse dinheiro para algum tipo de programa. Se vai mesmo colocar para os líderes alguma iniciativa que mire ali na política de preços da Petrobras. Isso sim poderia ter um efeito prático, ainda que de difícil solução no curto prazo, porque a gente viu que o Senado quer fazer alguma coisa, mas está olhando em outra direção. Muito pouco tempo para essa concertação, mas aí sim você poderia ter algo prático para sair do Congresso. Yuri, você está vendo alguma iniciativa prática saindo? Taxação, multa pelo CAD? Você acha que algo disso vem, que é algo que realmente tenha dentes? Parece ter alguma disposição disso. O que eu ouvi hoje também em relação à Câmara? Para tentar entender o quanto tinha de retórica, o quanto podia ter de ação propriamente dita. Mexer com a paridade internacional dos preços, com essa política de preços, como a Renata disse, não precisaria necessariamente de mexida legislativa, mas caso a Câmara investisse nisso, que é uma das opções colocadas, faria um gesto, faria uma sinalização. Essa questão da tributação tem uma dificuldade ali de explicar por que taxar só a Petrobras e não outras empresas. Criar uma taxação excepcional, dá tempo de fazer isso, e tudo isso, de novo, como dizia Ulisses Guimarães, o sistema é bicameral. A política é uma só, mas o sistema é bicameral. Só que nessa política, é claro que o Senado não vai ficar de braços cruzados, mas está sinalizando para outra direção. Já teve um desgaste muito forte com a aprovação do PLP, a limitação do ICMS dos produtos essenciais em relação aos estados. E não está vendo andar na Câmara essa proposta do Fundo de Compensação, que pode ter algumas limitações, alguns problemas, mas é o que o Senado propôs nesse sentido. Então, a grande questão que me parece que Arthur Lira não vai querer ficar só na retórica. Ele dispõe de algum poder para isso. A grande questão é como conseguir viabilizar isso nas duas casas. Porque, neste momento, aparentemente, cada casa está querendo adotar uma solução diferente. Esse receio da taxação derrubou hoje não só as ações da Petrobras, como também das petroleiras menores. Agora, Renata, essa conta de estabilização foi aprovada no Senado e, desde o início, o ministro Paulo Guedes dizia a interlocutores que o Arthur Lira ia sentar em cima disso e que isso tinha sido feito para trazer a oposição naquele momento que eles precisavam, mas que não ia sair do papel. E agora? O governo segue não querendo, não é esse caminho que ele apostou, né? Senão já tinha investido não só o seu prestígio junto a Arthur Lira para moldar aí os rumos dos investimentos da Câmara dos Deputados, como tinha patrocinado isso em alto e bom som. Não foi o que a gente viu hoje em nenhuma declaração, nem do presidente Jair Bolsonaro, nem de Arthur Lira. O entendimento é que esse não é o caminho, mas o tempo está ficando muito curto para que se ache uma solução. Yuri lembrou, gente, olha, a gente depende dessas duas casas funcionarem para alguma coisa sair. Senão, mesmo a mudança, né, Raquel, na cúpula da Petrobras, ela também tem um tempo. Porque ainda que você tenha uma renúncia a ser confirmada por essa pressão do presidente da estatal, você tem os trâmites para que esse novo comando da Petrobras assuma. A informação que eu tenho sobre isso, Renata, é que Zé Mauro Ferreira Coelho está sendo pressionado, inclusive, pelos seus aliados a renunciar. E aí Caio Mário Paz de Andrade assumiria de forma interina. Ele já tomaria a posse e ficaria para ser referendado pela Assembleia, mas já começaria a tocar a empresa. Ele, inclusive, já começou a conversar com conselheiros. Se isso acontecer, talvez a Câmara... Você me perguntou quais os elementos concretos que a Câmara tem. Um deles que tanto a Renata quanto eu ouvimos hoje no 360, tanto de Danilo Forte, que foi o autor do projeto do ICMS, foi ele que fez aquele requerimento de convocação do então presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, ou seja, está muito envolvido no tema, e também Ricardo Barros. Uma das ações que os deputados estão deixando claro que vão fazer é questionar a atuação dos gestores da Petrobras. Questão de bônus por rentabilidade da empresa, quais benefícios que eles contam ali no cargo, ou seja, tentando pegá-los nessa pressão na física, né?